Olá, bem-vindo ao canal da IBPP da Eloé Church. Se você é novo aqui, aperte o sininho, inscreva para você não perder nenhuma mensagem. E eu tenho certeza que hoje Deus vai falar com você. Aproveite a mensagem. Hoje nós vamos iniciar uma série que fala muito sobre igreja. E como nós estamos fazendo 4 anos de igreja, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. E eu tenho, mais para frente da mensagem, vou falar com você sobre 4 pilares da igreja. São 4 anos. Eu vou falar sobre 4 pilares. O ano que vem talvez eu fale de 5 pilares. Mas hoje eu vou falar sobre 4 pilares da igreja e o tema dessa noite, para quem gosta de anotar, é Testemunhando em Casa. Vamos ler um versículo de Mateus 28, que é o versículo da grande comissão de Jesus. Mateus 28, versículo 19 e 20, para quem gosta de abrir a Bíblia. Mateus 28, versículo 19 e 20. Esse texto aqui é conhecido como o texto da grande comissão, porque aqui é onde Jesus, ele finalmente fala, agora vocês estão preparados, ok? Vocês não estão perfeitos, discípulos, mas vocês estão preparados. E aí no versículo 19 e 20, ele fala, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. E agora, vamos para um outro texto, para dar base no que nós vamos conversar hoje, Atos capítulo 1, versículo 8. Aqui no livro de Atos, capítulo 1, versículo 8, para você que gosta de aprender um pouquinho mais sobre os livros da Bíblia, Atos, na verdade, Atos dos Apóstolos, significa as ações que os apóstolos realizaram na face da terra através do Espírito Santo. Então, no livro de Atos, capítulo 1, verso 8, aqui Jesus, ele ressurreto, ele aparece para os discípulos, e aí ele fala para eles esperarem em Jerusalém até que do alto eles receberiam o poder. Mas aqui no versículo 1, ele dá eles uma instrução de onde é que eles teriam que ser testemunhas. A nova série que nós estamos iniciando hoje é a série O Envio. Ou seja, Jesus, ele envia os discípulos dele a partir desse momento. Agora, eu e você precisamos entender, agora de início, onde Jesus está te enviando, por que ele está te enviando e quando é que é para você ir para lá. Porque tem gente pensando que é para ir, não é, então espera um pouquinho, olha lá. Versículo 8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, como em Samaria e aos confins da terra. Você que está com a Bíblia de papel e você quiser anotar os 4 temas dessa série, vai estar aqui dentro desse versículo. As 4 semanas que nós vamos trabalhar, vai estar aqui Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. Hoje nós vamos focar em Jerusalém. Semana que vem nós vamos focar em Judéia. Porque cada uma dessas palavras aqui carrega uma história e um chamado da igreja para a face da terra. Então você está pronto para essa primeira semana? Aleluias. Vamos falar então sobre a palavra Jerusalém, porque eu já falei para você sobre o significado dela no hebraico, que talvez você lembra, Yeru Shalom, não sei se você lembra dessa mensagem, Yeru Shalom, que significa lugar de paz. Então Jesus, o primeiro envio dele aos discípulos é o lugar de paz. Só que agora eu vou te falar de uma outra tradução, porque vai dar base no que nós vamos falar agora. Porque Yeru Shalom significa lugar de paz em hebraico. Fala comigo, hebraico. Mas Jesus agora, ele está apresentando uma nova aliança. Jesus agora ele fala em aramaico e ele também fala em hebraico. E ele também fala em grego. Então, nessa situação aqui, Jesus está apresentando para eles em grego. A tradução em grego já não é Yeru Shalom, que significa lugar de paz. No Novo Testamento, Jesus está enviando eles agora para um Leron Shalom. Leron Shalom, que significa fundação de paz. Eu agora não estou enviando vocês para um lugar de paz, eu estou enviando vocês para uma fundação de paz.
Quando nós entendemos que no grego significa fundação de paz, Jesus está enviando eu e você, quando nós aceitamos o chamado como igreja, vai ser testemunha no lugar. Como que você chama a sua casa? Já ouviu alguém falar assim, não, minha casa é minha base, minha família é minha base. Base é fundação. Quando nós olhamos aqui em 1 Coríntios 3:11, e eu estou explicando bem detalhadamente para você não perder o andado da mensagem. Em 1 Coríntios 3:11, Paulo diz assim, olha, porque ninguém pode colocar outro fundamento, base, outro fundamento além daquele que já está posto, o qual que é Jesus Cristo. Esse versículo aqui enfatiza que Jesus é o único fundamento sólido para a fé cristã, tanto na vida espiritual, quanto também na sua casa, na sua família biológica. E Jesus é o nosso alicerce seguro, e devemos construir tudo a partir dele. Então, antes de ter um encontro com Jesus, como que eu posso ser bênção na minha casa? Fica difícil. Você vai ter que escutar podcast, você vai ter que olhar aquele coach, como criar filho em 10 passos. Como ter um casamento abençoado em 5 passos. Mas aí, às vezes, não dá certo. Então, primeiro precisa acontecer o quê? Um encontro com Jesus. Você encontrou com Jesus, aí agora você se torna igreja. E aí o primeiro envio dele não é vai para a África. O primeiro envio dele não é vai para as ruas evangelizar. O primeiro envio dele é eu quero que você volte para casa e você seja testemunha dentro da sua casa, com aqueles que te conhecem. Porque se você não for testemunha para aqueles que te conhecem, é fácil ser para aqueles que não te conhecem. Porque você sorri, você está sempre alegre, bem vestido, e as pessoas falam, nossa, essa pessoa, acho que nem maquiagem ela usa, de tão bonita que ela é. Porque só te conhece lá fora. Então aqui a palavra testemunho, é o que nós vamos falar hoje, testemunhar em Jerusalém. A palavra testemunho, no nosso contexto, é você ser uma testemunha ocular, né? Aconteceu aquele acidente, quem é a testemunha aqui? Ah, você viu? Vem cá, conta os detalhes. Você é uma testemunha ocular. Mas a palavra, como a gente falou aqui, estudando no grego, a palavra testemunho no grego aqui, ela vai além disso. Porque a palavra testemunho no grego significa morte. Morte é aquele que não apenas é uma testemunha ocular, mas está disposto a dar a vida por causa daquilo. Como os discípulos de Jesus fizeram. Lembra o primeiro mártir de Atos, que foi Estevão, um diácono ungido, consagrado ao ministério, cheio do Espírito Santo, que começou, além de servir às mesas, ele falava do Evangelho, aquilo incomodou todo mundo, levaram ele no Sinédrio, e chegou lá e ele não falava de outra coisa, ele só falava do Jesus que ele estava vendo, das coisas que Deus estava fazendo, e eles então apedrejaram ele. Você está pronto a ser uma testemunha de Cristo, ou você apenas quer ser testemunha de um acidente ou um incêndio que acontece na rua de trás da sua casa? Porque ser testemunha de Cristo é viver pela fé. É você e eu, por testemunhar Jesus, nós mantermos a nossa fé ao ponto de morrer por Cristo. Porque viver pela fé é só a música do Kleber Lucas. Eu vivo pela fé. Não, para Cristo não. Para Cristo é morrer por causa da fé. Quando a gente fala de morrer, acho que entra até um pouquinho de depressão entre nós, né? Nossa, pastor, quer morrer não, meu Deus. Eu não estou falando de morte física. Se Jesus quisesse que eu e você morrêssemos fisicamente, ele fazia assim, ó, e você caía durinho aí agora. Porque se você olhar dentro do livro de Atos também, você vai ver que uma pessoa, por reter uma oferta que era para entregar, caiu morto em frente a Pedro. Então, se for da vontade de Deus que ele te arrebate daqui, me arrebate daqui, mas não é essa morte que ele deseja para mim e para você. A morte que Jesus apresenta para mim e para você é uma morte para as coisas que nos afastam da presença de Deus. Todos os dias nós precisamos morrer para algo para a gente viver para Cristo. Como a pastora falou aqui, você é um escravo em liberdade. Dá para entender? O que é um escravo em liberdade, pastor? Obrigado por você perguntar.
Porque um escravo em liberdade, na época da escravidão, sabe o que acontecia com alguns senhores que tinham escravos? Alguns dos escravos, eles serviam por muito tempo e aí eles eram promovidos, e esse senhor falava, quer saber, eu tenho muito escravo aqui, eu vou dar liberdade para esse escravo. Ele é quem serve a minha mesa, ele faz tudo. Aí eles iam e marcavam a orelha desse escravo, furando ela, e falava, agora você está com acho que é euforia, né, a palavra, você agora pode ir, pode seguir a sua vida. E aí o escravo falava assim, não, eu gosto tanto de estar aqui, e que agora eu não preciso ser escravo para me servir, eu posso morar aqui dentro do seu palácio e continuar servindo? Aí o rei fala, ok, mas você não é obrigado. Não, não sou obrigado, mas agora eu quero. Esse é o escravo de Cristo. É alguém que falou assim, o preço já está pago na cruz, por você. Aí por você olhar para a cruz e você falar assim, uau, o preço foi pago por minha vida, que sou um imerecedor de tudo. O sangue precioso do Deus Santo veio e purificou eu dos meus pecados. Agora, Senhor, eu quero te servir. Não por obrigação, mas porque agora é com prazer. Eu sou um escravo em liberdade, quando eu entendo o meu chamado. Então, durante essas semanas, nós vamos estar entendendo o envio da igreja. Por que nós estamos aqui? Porque os nossos encontros não pode ser apenas, vou lá receber uma palavra porque eu estou mal. Ou meus encontros não podem ser porque, eu vou lá porque eu tenho que pagar, igual eu pago a academia, né? Está pago. Não. Existe um ditado que as pessoas falam assim, não envie alguém a um lugar que você nunca foi. Jesus, ele nunca vai nos enviar a um lugar que nós nunca fomos. Então, quando nós olhamos para esse texto aqui, e tudo que a gente está lendo, que Jesus fez nos discípulos e nos encoraja a fazer, nós entendemos que ele deixou a sua majestade para vir aqui ensinar tudo, por exemplo, modelo, para que eu e você não tivéssemos desculpa de falar assim, não dá, não vou fazer, porque o Senhor não fez e está querendo que eu faça. Então ele foi o testemunho e ele deseja que eu e você sejamos testemunho, tanto para a nossa família biológica, quanto com a família espiritual. Agora, qual é o primeiro envio? O da sua casa. Paulo, quando ele envia essa carta a Timóteo, instruindo a ele, no capítulo 3, verso 5, ele fala assim, pois se alguém não sabe governar a sua própria casa, como poderá cuidar da igreja de Deus? Paulo dá uma instrução para Timóteo, porque às vezes o que nós queremos é, não, eu sou salvo, eu agora recebi uma palavra de Deus, eu vou servir lá na igreja. Aí na igreja você serve, isso é uma bênção. Você faz pudim, você faz bolo, você traz aquela feijoada para doar para a igreja, você até oferta, mas chega em casa e não faz nada. Não olhe para o lado, fica assim, não entregue recado aí. Os casados, não entregue recado. Mas o que Jesus está chamando eu e você a ser arruma a sua cama antes de você querer cuidar da vida dos outros. Né? Arruma as coisas na sua casa antes de você querer fazer as coisas lá fora. Porque se eu e você não fizermos dentro de casa, como que nós vamos fazer para o Senhor? Então, o primeiro passo para nós é voltarmos para casa e fazermos isso. E Jesus, no capítulo 5 de Marcos, eu queria que você fosse para lá. Capítulo 5 de Marcos, ele nos mostra uma história de alguém que estava por muitos anos sem ver o que era família, sem saber o que era relacionamentos, sem saber o que era amizades. Era uma pessoa que não conseguia mais ficar na sociedade, sabe por quê? Ele estava com uma legião de demônios que obrigava ele a andar em cemitérios, nas colinas, ele se cortava pela noite, gritava, eu acho que era um lobisomem daquela época, né? Porque ele vivia isolado de todo mundo, aprisionado por demônios. E no capítulo 5 de Marcos, Jesus, ele chega naquela região, e aí, então, o demônio já reconhece Jesus logo de cara. Capítulo 5 de Marcos, verso 7, diz assim, gritando em alta voz, eles disseram, olha, que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Não é o homem, é o demônio falando através do homem. Os demônios que estavam dentro do homem, reconhecendo que era Jesus que estava ali. E aí, o que os demônios fizeram? Até os demônios suplicam a Deus, está vendo? Suplico-te, por Deus, que não me atormentes. Era um homem preso dentro de si.
alguém que tinha a sua identidade escondida dentro de si. Se nós não tomarmos cuidado, nós vamos deixar que as coisas nos lideram, que a sociedade determine o padrão que nós devemos ser. Não, você não pode fazer isso, você tem que ser isso, você tem que falar assim, você tem que vestir assim. E aí, quando nós vamos ver, nós já não somos nós mesmos. A gente fala da maneira que as pessoas gostam de ouvir. E esse homem aqui, ele estava aprisionado dentro de si. Ele queria ser liberto, mas ninguém mais queria chegar perto dele, porque eles tentavam prender ele até com correntes, porque para ele não se cortar e não se matar, e os demônios davam poder para ele para arrebentar a corrente. Agora, quando Jesus chega, eles respeitam a autoridade de Jesus. Os demônios, eles pedem a Jesus: envia a gente pelo menos naquela manada de porcos, porque deixa eu entregar um princípio espiritual para você agora. Olha o que os demônios pedem: nós não queremos sair dessa região, então nos tire daqui, mas nos envie naquela manada de porcos. Porque o inimigo, enquanto ele tem uma brecha na região, ele faz um estrago. Por que então ele foi nos porcos? Ele foi nos porcos para atingir o ser humano. O diabo, ele nunca vai querer fazer mal para um animal. Mas às vezes ele usa um animal para fazer mal ao ser humano. O diabo, o interesse dele não é estragar o seu carro, mas ele pode usar aquilo ali para ele afetar você. Então o que esses demônios ou essa legião estava pedindo é: tire a gente desse homem, porque eu sei que você chegou, o senhor vai libertar ele, mas nos joga para aqui, porque nós vamos fazer com que esses porcos caiam no precipício e a economia dessa região vai ao fracasso. Enquanto eu e você não tamparmos as brechas que existe no nosso lar, na nossa casa, na nossa família, sabe o que vai acontecer? Vai sair de um lugar e vai para outro. Vai sair de um lugar, vai para o outro, vai sair de um lugar. Ah, essa área melhorou, mas essa ficou ruim. Essa área melhorou, mas agora meu casamento está indo ao fracasso. Ah, meu casamento melhorou, mas as finanças estão... Então nós vamos fechando as brechas, porque uma hora a liberdade vai chegar na sua casa. Amém? Diga um amém. Olha o versículo 13. Eles pediram permissão aos espíritos imundos para saírem e entrar nos porcos. A manada que continha cerca de quantos? 2.000 porcos. Deixa eu te explicar. O Espírito Santo, ele é um só, e eu tenho certeza que ele está dentro de cada um que está aqui. O Espírito Santo, ele é onipotente, onipresente e onisciente. Ele tem todo o poder, ele está em tudo e em todos, e ele conhece todas as coisas. Mas demônio não. Capeta, demônio é 1, 2, 3, 4. Eles precisam, e aqui tinha 2.000 demônios dentro de um homem só. Enquanto eu estava estudando, sabe o que eu pensei assim, gente, minha mente viaja, né? E aí eu fiquei imaginando assim, se tinha 2.000 demônios dentro desse homem, pega comigo aí, Orlando. Eu fiquei falando, então talvez existe um demônio que o trabalho dele é só usar aquele dedinho do meio, quando levanta assim, quando alguém faz alguma coisa. Será que existe um demônio só para controlar aquele dedo? Será que existe um demônio só para levantar a sobrancelha quando a pessoa fica furiosa? Porque era uma legião dentro desse homem. Então eu imagino que cada fibra do corpo desse homem estava sendo dominado por trevas. Esse homem ninguém queria chegar perto dele mais, sabe por quê? Porque não era uma pessoa de mau humor. Era uma pessoa possessa. Era uma pessoa que tinha até nas suas unhas existiam poder das trevas. E aí Jesus chega e esse homem é liberto de uma vez. Imagina, 2.000 demônios saírem de uma vez. E esse homem é liberto, e agora Jesus faz algo interessante. Porque Jesus agora, ao entrar no barco, para sair dali, porque ele já fez a obra, o homem vem para Jesus. E fala, Jesus, eu quero te seguir, ué. Como assim? O senhor vai me libertar, eu vou ficar por aqui? Não é um envio? O senhor tem que me enviar para algum lugar? Eu quero ir com o Senhor. E aí olha o versículo 18 em diante. Assim que Jesus entrou no barco, o homem que havia estado endemoniado suplicou que deixasse ir com ele. E Jesus não o permitiu.
vai ter momentos em que Jesus vai dizer não para mim, para você, porque Ele deseja que nós façamos outra coisa. Alguém me disse esses dias, quando você orar demais por uma coisa e aquilo não acontecer, e você ora, e você jejua, e você suplica, e você faz campanha, e você fica só na água durante 21 dias, e nada de ter respostas. Quando isso acontecer, sabe o que você faz? Pergunta a Deus sobre o que Ele quer conversar. Porque talvez o que Ele quer conversar com você não tem nada a ver com o que você está pedindo. Você já chegou para o seu pai, você que é filho, e pedindo algo e o seu pai está querendo te falar outra coisa? É a mesma coisa que aí Jesus vira para ele e fala, não, você não vai comigo, e ordenou a ele, olha, vá para onde? Para sua casa. Vá para sua casa, para sua família e anuncie-lhe tudo o que o Senhor fez a você. Anuncie a misericórdia que o Senhor teve com você. Então, aquele homem foi e começou a anunciar em Decápolis, que era onde ele morava, e o quanto Jesus tinha feito por ele, e todos ficaram admirados. Este homem, após um encontro libertador com Jesus, ele queria seguir Jesus, e Jesus fala assim, você precisa ir para sua casa, vá para sua casa, para sua família, porque a verdadeira libertação, ela nos leva a ser testemunhas de Cristo para os nossos primeiro. E como é difícil a nossa família aceitar que nós convertemos. Não sei a sua, mas quando eu falei que eu estava indo na igreja, aí o povo falou, agora é santinho, né? Agora está indo na igreja. Esse negócio de igreja aí. Porque é mais difícil. Por isso que Jesus falou com ele, não, vamos fazer o seguinte, tá fácil você me seguir. Você vai entrar no barco aqui, você vai chegar do outro lado da margem, você vai falar assim, aí pessoal, eu era aquele cara, você escutou aí a notícia chegar? Eu estava endemoniado, Jesus me libertou, olha agora a nova criatura que eu sou. Aí todo mundo fala, nossa, maravilha, vem para cá meu friend, você é meu amigo, porque agora você... É fácil, mas agora vai para dentro de casa. Que as pessoas vão olhar e falar assim, não chega perto dele não. Você lembra que ele quebrava correntes lá no cemitério? Você lembra que ele andava lá pelado na rua, lá igual doido? Você lembra que ficava noites na balada e bebendo e depois ficava vomitando aqui, dando trabalho em casa? Não confio não. A família ela vai duvidar até ela ver que a transformação é verdadeira. Então, se tem um termômetro melhor de mostrar que a sua transformação é verdadeira, é para os seus de casa. Porque a sua transformação, se ela for verdadeira, sabe o que ela faz? Ela quebra religiosidade dentro dos seus. Tem pessoa que ela defende mais uma religião do que o Deus da religião. Não fala da religião dela, que é a mesma coisa de você falar do Corinthians. Ou do time que você torce. Quando Jesus nos chama à liberdade, o primeiro envio é para a nossa família, biológica e espiritual. E agora eu vou te dar os 4 pontos, os 4 pilares que sustentam a igreja de Cristo. Está pronto para anotar? Porque esse homem foi liberto e ele voltou para sua casa, para ser testemunho ali. E uma igreja que nasce, como eu falei, essa igreja ela precisa de ter princípios, propósito e destino. Repete comigo, princípio, propósito e destino. Princípio porque nós não andamos segundo o padrão do mundo, nós andamos segundo o padrão da Bíblia. Propósito porque nós não estamos aqui por acaso, nós não estamos aqui perdendo tempo, eu estou aqui investindo no reino e recebendo palavra que me dá direção para a minha vida. E destino porque nós sabemos que no momento em que nós fecharmos os olhos desse lado, nós vamos abrir os olhos nas mansões celestiais, no lugar eterno com Deus. Então, o primeiro deles é oração. Uma igreja forte é uma igreja que ora. A oração não é a última opção, ela deve ser a primeira. Porque às vezes a gente fala, não, agora é só oração, né? Só orar, não tem nada mais que a gente pode fazer. E a oração, ela precisa ser a primeira coisa que nós devemos pensar, porque a oração, ela é o sistema respiratório da igreja. Uma igreja que não ora ou ela deixa de orar por um tempo, é a mesma coisa de você dar um mergulho numa piscina. Você está prendendo a sua respiração por um momento, e se você não subir para a superfície, você vai começar a ter falta de oxigênio no cérebro, você vai perder a consciência e a consequência é morte espiritual. É muito sério.
quando uma igreja para de orar. E em Filipenses 4, 6 e 7, Paulo instrui uma igreja ansiosa. Porque às vezes, sabe o que nos impede de orar? A ansiedade. A ansiedade, ela bate tanto no coração que você não consegue orar e nem dormir. Você deita cansado e não consegue dormir. Tem alguém aí que já aconteceu isso? Só eu, meu Deus, eu acho que vou para o médico. Ah, tá, que bom. Ai, deu um alívio aqui agora. Porque às vezes você deita, essa tarde mesmo, eu estava falando com o pessoal ontem, né, a gente ficamos aqui até mais tarde. Hoje vim, ministrei aqui pela manhã no culto americano. Aí fui para casa, falei, vou tirar 2 horinhas de sono. Descansar. Aí deitei, pum. A mente, eu tentava, e a mente não parava. E quando nós olhamos para o que Paulo está falando aqui no capítulo 4, versículo 7, ele nos ensina um princípio. Olha o que ele diz em Filipenses 4, 6 e 7. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo por meio da preocupação. Errei. Está aí na tela para você? Por meio de quê? Da oração. Então, se eu estou ansioso, eu não preocupo, eu oro. Então, por meio da oração e da súplica e ação de graças, apresente os seus pedidos a Deus. Então, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração de vocês em Cristo Jesus. A oração deve ser prioridade para a igreja. A resposta para a nossa inquietação, a nossa falta de estabilidade emocional é oração. Qual que é o segundo ponto, pastor? Porque o tempo passa. Uma igreja que não prioriza a palavra não prevalece. O primeiro é oração, o segundo é palavra, é Bíblia. Se a igreja não tem a Bíblia, se a igreja não prega a Bíblia, não existe transformação. Hebreus 4:12 diz assim: pois a palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada de qualquer espada de 2 gumes. Isso aqui é o autor dos Hebreus tentando explicar no mundo natural o poder dessa palavra, que mesmo ele falando que é uma espada de 2 gumes, ainda está pouco para o que essa palavra pode fazer. Aí ele fala, deixa eu tentar colocar algo mais assim para você entender o poder dessa palavra. Ela penetra, sabe aonde? Ao ponto de dividir a alma e o espírito, as juntas e as medulas, e é apta para julgar os pensamentos e a intenção do coração. No dia em que você lê essa Bíblia e ela chamar a sua atenção, você vai aceitar a repreensão dela, e aí você vai pensar assim, eu decidi mudar. Não foi. Foi a Bíblia que dividiu a alma e o espírito, entrou no seu coração, aí em vez de você ficar ofendido por essa palavra, você aceita como palavra de Deus. Aí você fala, uau, é verdade, acho que minha esposa até falou, sabe, que eu deveria melhorar. Mas eu não acreditei e nem queria ouvir. Mas agora parece que a Bíblia está falando isso, então eu vou acreditar. O que é isso? É o poder dessa palavra viva. Por que ela é viva? Porque ela não é um livro que você compra de um autor famoso. Ela é um manual de instrução para mim e para você, que contém 66 livros. E dentro desses 66 livros, por mais de 1.600 anos, mais de 40 homens escrevem, e todos eles em concordância. O que é isso? É a onisciência do Espírito Santo inspirando homens de Deus. Aleluia. Existe uma história inspiradora sobre a palavra de Deus, de uma jovem que chamava, né, porque ela nasceu e morreu, Mary Jones. Era uma jovem galesa no final do século XVIII, e ela cresceu em uma zona rural. Não tinha nada para ler nem para ver, não tinha televisão naquela época, e ela anda descalço por mais de 40 quilômetros para chegar num lugar onde existia uma Bíblia para comprar. Ela compra essa Bíblia e durante os seus próximos anos, tudo o que ela tinha para ler era a Bíblia. Isso fortaleceu a sua fé e a sua determinação. E sabe o que causou essa mulher ter lido só a Bíblia durante tanto tempo? Essa história inspirou a criação da Sociedade Bíblica Britânica, estrangeira também, porque passou para outros países em 1804, com o objetivo de trazer a Bíblia acessível a todo o continente do mundo, as traduções do mundo. Atualmente, para você ver o privilégio que você tem de ter uma Bíblia aí na sua mão, atualmente, cerca de 1,5 bilhões de pessoas
que representa uma proximidade de 1 a cada 5 pessoas no mundo, não tem acesso à Bíblia na sua língua. A cada 5 pessoas, 1 não tem acesso à Bíblia na sua língua. E você e eu somos privilegiados. Porque só nesse aplicativo da Bíblia que você tem no seu celular aí, eu contei hoje no meu, só em português tem 14 versões. 14 versões em português e tem língua que não tem nenhuma. Alguns têm só o livro de João. Porque muitos dos missionários, eles focam em traduzir o livro de João, que é o Evangelho de Cristo, e aí eles levam aquele pequeno livreto do livro de João, e eles levam para essas aldeias, e se você vê o vídeo deles recebendo isso, eles trazem oferta, jogam no altar, eles fazem, como as meninas estavam fazendo aqui, adoração, adorem ao Senhor, por quê? Porque agora eles têm uma palavra que pode libertar eles para sempre. Aleluias, eu estou aqui para falar para pessoas que aquela Bíblia que estava do lado assim da sua cama, parecendo Bíblia de hotel, dentro daquele armarinho assim, você sabe que o hotel tem a Bíblia ali que você pode pegar ela e ler às vezes. Às vezes a sua Bíblia está igual a Bíblia de hotel, só fica ali para falar que tem Bíblia. Mas você vai pegar ela a partir dessa semana e você vai ler e você vai ver o tanto que Deus vai transformar a sua vida. Dê uma glória a Deus aí? Joyce Meyer, quem conhece a Joyce Meyer? Ela disse assim: a palavra de Deus é um manual que nos ensina a viver de acordo com princípios divinos e também tem uma chave para a transformação pessoal de cada um. Se você quer ser testemunha na sua casa, o que você precisa é ter um momento devocional dentro dela. Incentivar aqueles que estão ali a ler. Incentivar as pessoas que estão ali a ter momento de mesa. Tem pessoas que aprenderam a ter momento de mesa com outras pessoas que iniciaram isso. Qual que é o terceiro ponto, pastor? O primeiro ponto é oração, o segundo é palavra, o terceiro é unidade. Não adianta orar, não adianta ler a Bíblia se você não quer relacionar com ninguém. Uma igreja precisa ter unidade, uma igreja que se relaciona, ela cresce. Eclesiastes 4, 9 e 10 diz assim: é melhor serem 2 do que 1, porque a maior recompensa do trabalho de 2 pessoas. E se um cair, o outro levanta. Mas pobre o homem que cai e não tem com que se levante. Então vire para alguém aí e fala assim: não, para de andar sozinho. Para de andar sozinho. É recompensante andar com alguém, tem mais segurança andar com um companheiro. A saúde de uma pessoa que tem companhia fica melhor. Uma pessoa que ela vive solitária, essa pessoa se definha. Os animais solitários que andam solitários, eles são perigosos. Os seres humanos solitários, eles são perigosos. Cuidado com o ser humano solitário por aí. Porque o ser humano solitário, ele tem a tendência de ser traiçoeiro. Estou abrindo seus olhos. Uma pessoa que anda muito sozinha, ela tem a tendência de ser traiçoeira, sabe por quê? Porque ela não gosta de andar com ninguém, e no momento em que você chega demais e invade o espaço dela, ela espera um momento de você virar as costas para ela, te apunhalar. Porque ela é uma pessoa traiçoeira. É uma pessoa que gosta de andar sozinho. Então, que bom que você está dentro da igreja, que bom que você faz parte da igreja, porque aqui mesmo que o irmão te fere, por ele mesmo você é curado, mesmo que o irmão te chateia, daí a pouco você está sorrindo para ele, porque a palavra de Deus está te libertando. Você ora, aí o Senhor amolece seu coração, aí você vem, você escuta a palavra, que é o segundo pilar da igreja, a palavra vem e te convence, aí você descobre que você tem que ter o quê? O terceiro ponto, que é a unidade. E qual que é o quarto ponto, pastor? Porque eu preciso de ir embora. Eu também preciso de ir embora daqui a pouco, mas eu preciso que você entenda isso, que a palavra de Deus nos afirma que eu e você não devemos andar sozinhos. Eu e você não devemos andar sozinhos. 1 Coríntios 12, 12, Paulo afirma isso aqui. Ora, como o corpo é somente um, mas tem muitos membros, todos os membros do corpo, embora sejam muitos, são um corpo. Assim também é Cristo. Juntos somos igreja. Juntos somos mais fortes, como nós falamos. E o manifestar da glória de Deus, ele acontece nessa junção entre eu e você.
Você é um cristão sozinho, mas você não é igreja sozinho. Você é igreja quando você se reúne. Então, eu sei que é difícil você estar perto dessa pessoa que está do seu lado. Eu sei que é difícil eu e você caminhar junto com pessoas diferentes, mas é juntos que nós somos mais fortes e que a glória de Deus, ela vem se manifestar na nossa vida. E eu vou te dar o quarto ponto para você ir feliz para casa. O quarto ponto é generosidade. Uma igreja que ora, uma igreja que lê a palavra, uma igreja que, qual é o terceiro princípio? Vamos ver se você esqueceu? Isso aí, só para despertar você. Ela entende que ela precisa compartilhar. Uma igreja unida, ela entende a necessidade do próximo. Quando alguém está mal do meu lado, eu vou falar, o que aconteceu? Não, nada não. Ah, que nada não, te conheço. Não, nada. Pode falar. Sabe o que é? Aí começa a abrir. Por quê? Porque tem unidade. Aí você, através da sua generosidade, você partilha o pão. Partilhar o pão é uma atitude de alguém que venceu o egoísmo. Vença o egoísmo nessa noite. O pão não é só para você. O arroz não é só para você. E quando nós entendemos isso, nós vamos entender o que Rick Warren disse em um dos seus livros. Jesus nos ensinou que a vida é sobre dar. Quando partilhamos o nosso pão, estamos seguindo o exemplo de Cristo e manifestando a sua bondade no mundo. Uma pessoa egoísta, ela vai se tornando solitária. Uma pessoa que não compartilha nada, ninguém quer estar perto. Porque você chamar um grupo para ir para o restaurante e você pagar a conta. Chegar na outra semana, você chama aquela pessoa para ir de novo. Aí chega na hora de pagar a conta, a pessoa fica assim. E nunca sai a carteira do bolso. Peraí. Aí você vai e paga de novo. Aí a pessoa, obrigado. Aí a terceira vez você fala, não, aquela não. Aquela pessoa você deixa para lá. Não chama para vir jantar com a gente, porque toda hora a carteira dela some na hora de pagar. Aqui não tem pessoas assim, né? Mas às vezes acontece. Pessoas que gostam de aproveitar da outra, escorar na outra. Quando existe uma necessidade, sim, o seu irmão vai ter o prazer de abençoar a sua vida. Mas se vê que você está escorando, meu irmão, escora uma vez, ok. Escora outra, ok. Escora a terceira, cai aí, vai trabalhar. Atos no capítulo 2, verso 46 e 47, eu finalizo aqui para nós ceiarmos ao Senhor. O louvor pode subir aqui. Atos 40, versículo 46 e 47 do capítulo 2, nos mostra a consequência de um avivamento de uma igreja. Porque nós temos um conceito de avivamento diferente do que é bíblico. O conceito de avivamento que nós temos, é barulho, multidão. Ah, tinha uma multidão lá, foi um avivamento. Não, pode ter 3 pessoas aqui e ter um avivamento. Porque o avivamento não é barulho, não é movimento. O avivamento é quando acontece uma transformação genuína na vida dessas pessoas. Essas pessoas têm o desejo e a fome de orar e estar perto da presença de Deus. Essas pessoas, elas têm a fome de ler a palavra de Deus. Elas vivem em união, cantando depois de 2 dias de cozinhar, cantando ainda lá, não sei a música que você estava cantando, mas as irmãs cozinharam 2 dias e estavam cantando ainda uma canção. O que é isso? Isso é a unidade de uma igreja que entendeu o que é avivamento. Avivamento é eu e você transbordarmos Cristo na necessidade dos nossos irmãos. Atos 40, versículo 46 e 47 diz assim, olha, todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partilhavam o pão em casa, partiam das refeições com alegria e sinceridade do coração. E também eles louvavam a Deus e tendo simpatia de todo o povo. E o que acontecia como consequência disso? Você está querendo crescimento da igreja? Você está querendo crescimento da sua casa? Você está querendo ter mais um filho? Você está querendo que as suas finanças melhorem para você ter uma qualidade de vida melhor? Isso é consequência. Às vezes nós estamos querendo buscar consequência como prioridade. Opa, Deus falou com alguém aqui. Vou repetir. Nós estamos querendo buscar a consequência, colocando ela num lugar de prioridade e pensando que vamos conseguir. E sabe o que às vezes está nos impedindo de alcançar a prosperidade financeira? Aquele filho tão desejado.
a família abençoada, o lar com paz, sabe o que é? É nós buscarmos consequências. Tudo que eu quero é dinheiro. Então eu vou trabalhar 24 horas por dia. Aí quando você vê, você não tem saúde para você aproveitar o que você ganhou. O que a igreja tem que fazer é viver em união, oração, ler a palavra, e aí ela vai sendo transformada, e aí vai chegar um momento que você vai parar de pedir e o Senhor vai começar a responder você. Você fala, mas eu não estou pedindo nada. Você desejou priorizar o reino, aí as outras coisas começam a ser acrescentadas. Aqueles pedidos lá de trás que você já parou de pedir até, porque você acha que não vai acontecer, aí ele começa a depositar sobre a sua vida. Aí você fala, nossa, mas eu não sou merecedor disso, Senhor, por quê? Você não sabe agora, mas lá atrás você lançou sementes. Um conselho que eu tenho para você: não olhe para o fruto da árvore do irmão, que é bonitinho, e deseje ele. Pegue as sementes que ele pegou lá atrás e comece a plantar. Porque tem pessoa que ela gosta de olhar para o fruto da árvore de alguém, mas todo fruto um dia foi semente. Toda semente um dia teve que morrer, para ela então dar frutos. E só mais uma coisinha sobre os frutos? Posso, irmã Rosana? Só mais uma coisinha sobre os frutos. Todo o fruto da sua semente não é para você. Nossa, pastor, não, eu podia ir embora sem essa. Você já viu uma árvore comer o seu fruto? Já viu não? Uma laranjeira com... peraí, eu estou com fome, vou pegar uma laranja aqui. Uma goiaba, hein? Meu Deus, tempo que eu não como uma goiaba. Mas toda árvore, ela dá fruto para, talvez, igual quando eu era adolescente, subia no muro do quintal do vizinho, para pegar aquela manga que tinha pendurada no quintal dele. Manga espada, meu Deus, deu até água na boca agora. Mas todo fruto que está na árvore, ele serve para abençoar outra pessoa. Agora, qual é o sentido da árvore, pastor? Dar frutos. Agora, sabe qual é a melhor notícia que eu tenho para você? Uma árvore que dá frutos, a pessoa pega, nasce outro. Ela pega, nasce outro. Pega, nasce outro. Porque ela tem raiz, ela está em um lugar, e não é porque alguém pegou algo de você no passado que Deus não vai te dar de novo. Você pegou essa aí. Não é porque você perdeu no passado que não vai nascer de novo, porque você é árvore, você não é fruto. Você é árvore, você tem raiz, você está plantado em um lugar, e as pessoas podem até olhar e falar, nossa, mas você tinha isso, você tinha aquilo, e aquele namorado que você tinha, e aquele casamento que aconteceu, menino, e aqueles bens que você tinha no Brasil. Olha, eles podem tirar o que está do lado de fora, mas aqui dentro, você vai ver que está chegando o inverno agora, e as árvores, elas vão liberar as folhas e vão ficar sequinhas. Sabe por que elas liberam as folhas? Porque elas entendem que é momento delas se guardarem. Vou guardar minhas energias, eu não vou lutar agora, porque é domingo, 6 horas da tarde, não é hora de eu trabalhar, eu preciso adorar o meu Deus. Na segunda-feira eu vou levantar de novo, eu vou trabalhar. Mas não é mais 2 horinhas no meu trabalho no domingo que vai me fazer mais rico. Então eu vou priorizar o reino, e eu tenho certeza que meus frutos vão voltar a surgir. Aleluia. Se você pegou isso aí, você vai ir para a sua semana abençoado, sabendo que você é árvore e não fruto, e que mesmo que alguém arranque algo de você, é só uma questão de tempo, para o Senhor novamente trazer aquela manguinha espada, desejosa novamente, aquela maçã vermelhinha no pé, aquela laranja, aquela goiabinha. Você é árvore. Vira para alguém e fala, você é árvore, você não é fruto. Nós estamos seguros nos braços do nosso Pai. Se você puder ficar de pé agora, eu queria que se você pudesse dar as mãos aí, não precisa fechar o corredor, mas pelo menos em cada faixa, você dá a mão a quem está do seu lado. Você está seguro, você está seguro. Quando você pegar na mão dessa pessoa, eu quero que você sinta que você está segurando nas mãos do seu Pai eterno. Enquanto os diáconos vão orar pela ceia, eu quero orar por você, que está aqui nessa noite, e você
nesse momento recebeu algo que você queria receber há muito tempo, que era a confirmação de que você é árvore e não fruto. Você não mais vai ficar desesperado quando perder algo, sabe por quê? Porque você sabe que você serve ao Deus do impossível. Ele pode te dar em dobro tudo, como Ele fez na vida de Jó, que perdeu tudo, mas no final da sua vida teve tudo em dobro. Deus pode fazer infinitamente mais do que nós pedimos e pensamos. Ele pode te dar novas amizades, Ele pode trazer novos ambientes para você frequentar, Ele pode trazer uma nova família para você, Ele pode fazer as suas finanças serem melhores do que foi no passado, Ele pode sim restaurar as suas emoções, Ele pode sim curar o seu emocional, Ele pode sim te levantar para ser um líder na sua casa, Ele pode sim te levantar para ser um líder para as nações. Eu estou aqui falando para escravos libertos, pessoas que entenderam que o seu chamado não tem nada a ver com o chamado da sua família, mas o seu chamado, a consequência dele é que a sua família venha testemunhar através da consequência da sua vida. Pai, nesse momento eu quero apresentar cada vida que está aqui, e nesse ato profético de união, segurando as mãos dos meus irmãos, eu quero que agora o Teu Espírito Santo venha confortar cada coração. Eu sinto o Espírito Santo falando no coração de cada um: você não está sozinho, você não está sozinha, você está longe de muitos que você queria estar perto, mas você está perto de todos os que Deus queria que você estivesse perto. Às vezes sentimos saudade de algumas pessoas que estão longe e nós menosprezamos as que estão perto, e Deus está falando para nós nessa noite: valorize as pessoas que estão perto de você, porque são pessoas que quando você tropeçar estarão lá perto de você. São pessoas que quando você duvidar, quando você fraquejar na sua fé, vão falar: vem aqui, vamos orar juntos, nós vamos vencer essas batalhas. Nós somos igreja, essa igreja nasceu aqui em Delaware, foi para fazer a diferença, e não fazer a diferença em uma multidão, mas fazer a diferença na vida individual de cada pessoa. Nós somos uma igreja que inspira qualidade de vida, e eu creio que o Senhor está fazendo isso nessa noite, curando o seu coração e restaurando as suas emoções. Aleluia, aleluia. Que mensagem tremenda, espero que você tenha sido abençoado com tudo o que você ouviu hoje. Se você deseja doar para o nosso ministério, que você possa fazer essa contribuição aqui no link na descrição. Compartilhe essa mensagem com alguém e que Deus possa abençoar a sua semana.